Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 28 de outubro, a igreja celebra a memória de São Simão e São Judas. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos e mais uma vez, que Deus possa abençoar e continuar agindo na vida de todos nós através da sua palavra. Os testemunhos que vocês enviam só comprovam essa verdade. A palavra de Deus, proclamada e recebida com o coração aberto, ela tem poder de restaurar e de fazer novas todas as coisas. Então, compartilhe essa pregação, ouça até o fim, deixe os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos prosseguir juntos nessa jornada maravilhosa da fé, essa grande corrente do bem que tem se formado a cada dia. O evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é um presente maravilhoso do Senhor para cada um de nós. E eu gosto muito de meditar esse evangelho sobre 3 coisas importantes. Primeiro, qual é a maneira correta que nós devemos agir antes de tomar qualquer decisão. Segundo, as nossas escolhas que nós fazemos. E terceiro, o que a presença de Jesus provocava e provoca na vida das pessoas. O Senhor vai nos dar o exemplo de como nós devemos agir antes de tomar decisões. Olha o que o Evangelho vai dizer. Jesus vai à montanha para rezar e passa a noite toda em oração. Sabe por que Jesus passou a noite toda em oração? Porque Jesus estava conversando com o Pai justamente sobre uma escolha muito importante que ele faria, que era a escolha, dentre tantos discípulos, dos 12 que seriam os seus apóstolos, dos 12 que estariam mais próximos dele, dos 12 que seriam as colunas da igreja. E essa decisão de Jesus era uma decisão muito importante, fundamental para a caminhada e para, posteriormente, o nascimento da igreja. E Jesus, sendo Deus, ele, antes de tomar uma decisão, antes de fazer suas escolhas, Jesus primeiro, ele ia consultar e conversar com o Pai em oração. E eu queria trazer isso para a nossa vida, porque muitas e muitas das nossas escolhas, muitas e muitas das nossas decisões são frustradas
porque nós não consultamos a Deus, porque nós não falamos com o Senhor daquilo que está no nosso coração e agimos da nossa própria vontade, da opinião de outras pessoas, mas não paramos, muitas vezes, para ouvir o Senhor, para colocar diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, as escolhas que precisamos fazer e as decisões que nós precisamos tomar. E eu posso afirmar para vocês, quando nós agimos assim, sem consultar o Senhor, o fracasso é certo. Mas quando nós submetemos as nossas vontades, os nossos projetos ao Senhor e pedimos o seu auxílio e pedimos a sua orientação, assim nós temos a chance de acertar nas nossas escolhas, de acertar nas nossas decisões. Meu irmão, minha irmã, guarda isso no seu coração. Pode ser a coisa mais simples, a decisão mais simples que você precise tomar, ou a mais difícil. Não esqueça de consultar o Senhor. O Evangelho vai dizer que Jesus passou a noite toda em oração. A noite toda, não foi 5, 10, 15 minutos, 1 hora, não. Jesus passou a noite toda em oração. As nossas decisões precipitadas, as nossas decisões agitadas, sem raciocinar, sem ouvir o Senhor, elas são fracassadas. E Jesus quer nos ensinar que nós precisamos submeter tudo à vontade do Pai. Que na oração do Pai Nosso nós aprendemos isso. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. E quando nós apresentamos ao Senhor os nossos projetos, nós temos essa graça de falar isso com o Senhor. Senhor, não faça a minha, mas faça a sua vontade. Senhor, eu estou precisando e querendo e sentindo necessidade de dar mais um passo na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E você pode ter certeza, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te orientar. O Senhor vai guiar os seus passos com certeza. E sobre as decisões, sabe, você já viu uma imagem, com certeza, uma imagem de uma pessoa que está numa encruzilhada ali com duas direções, direita e esquerda, e uma interrogação na mente da pessoa. E isso acontece muito com cada um de nós, comigo, com você, quando nós temos diante de nós 2 caminhos a escolher, 2 portas para abrir, um passo que nós precisamos dar. E isso traz ao nosso coração que nós não precisamos agir sozinhos. Nós temos um Deus, irmãos e irmãs. Nós temos um Deus que está conosco e que quando nós temos que decidir, e se nós consultamos a Ele, se nós pedimos orientação ao Senhor, Ele vai nos guiar. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos mostrar a melhor direção. Isso eu estou falando com vocês, de experiências próprias da minha vida, de situações que eu tomei decisões precipitadas, e de situações que antes eu decidi, eu fui dobrar o joelho diante do Senhor, eu fui falar com o Senhor, e eu vivi essas 2 experiências. Por isso hoje eu procuro agir da melhor maneira. Essa palavra hoje é para abrir os nossos olhos. É para abrir os nossos olhos. Olha, meu irmão, minha irmã, até um conselho que você vai dar para alguém, peça orientação ao Senhor. Peça ajuda na sua palavra. Um sim ou não que você precisa dar, consulta ao Senhor. Um passo novo que você precisa dar na sua vida, dobre o seu joelho. Busque ao Senhor. Uma solução que você precisa para você, para sua família. Peça ao Senhor. Uma decisão que você precisa tomar em relação ao seu trabalho. Consulta o Senhor. Ele é fiel. Ele vai te dar a resposta. Ele não nos deixa sem resposta.
Então busca o Senhor. E eu falo de mim porque algumas situações que aconteceram comigo, sabe, aquelas coisas que acontecem que de início parece que tudo desmoronou, mas quando nós consultamos o Senhor, Ele está conosco. E quando parece que tudo está desabando, aquilo que está desabando é permitido pelo Senhor, porque Ele vai reconstruir, Ele vai restaurar, Ele vai nos guiar, Ele vai direcionar os nossos passos. Depois então que Jesus passa uma noite em oração, o Evangelho vai nos dizer claramente que Ele então faz a escolha e dentre os seus discípulos, Ele escolhe os 12 para caminharem com Ele mais de perto. E chama aqueles 12 para serem seus apóstolos. E aí então Jesus desce da montanha com eles. E quando Jesus desce do monte com os discípulos, estavam muitos discípulos, outros esperando, e uma grande multidão, vinda de todos os lugares. E o que aquela multidão procurava em Jesus? Procurava aquilo que os mestres da lei, que os fariseus, que os outros não davam, que os outros não tinham para oferecer. Aquelas pessoas vinham para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Aquelas pessoas que o próprio Jesus falou, que estavam como ovelhas sem pastor. Aquelas pessoas que não tinham ninguém para cuidar delas, para instruí-las com amor e para abençoá-las com a cura, com os milagres. Aquelas pessoas se alimentavam da palavra, eram curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também eram curados e eram libertos em nome de Jesus. E Jesus então, junto com os discípulos, vai realizar esses milagres como um sinal também para os discípulos, porque o Senhor falou que no nome dele eles poderiam fazer o que Jesus estava fazendo e poderiam fazer ainda mais. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus escolhe aqueles 12, Jesus não erra. E aí você pode me dizer, Paulo, mas por que então que ele escolheu Judas, sabendo que ele seria o traidor? Eu tenho isso no meu coração, que Jesus chamou Judas, assim como ele chamou os outros, com esse propósito de ser seus discípulos. E a vida de cada um foi transformada. Veja a vida de cada um dos discípulos. Pedro, Mateus, que era cobrador de impostos, cada um tinha uma história. Cada um tinha seus erros, seus defeitos. Assim como Judas tinha essa ganância pelo dinheiro. Mas assim como Pedro se arrependeu de ter abandonado Jesus, de ter traído Jesus, Judas também teve essa oportunidade. Mateus teve a oportunidade de mudar de vida. Os apóstolos que Jesus chamou, aqueles 12, todos tiveram a oportunidade de mudar de vida. E Jesus chamou. Mas a escolha era de cada um deles. E infelizmente, Judas Iscariotes escolheu no final trair o seu Senhor, trair Jesus. E Jesus chamou Judas, assim como ele chamou os outros 11. E assim como ele me chama, assim como ele te chama. Quantas pessoas que já estiveram na presença de Deus e que hoje vivem uma vida desregrada. Quantas pessoas que hoje não estão na presença de Deus mais e que já foram grandes instrumentos de Deus. Mas também quantas pessoas, assim como os 11 e outros discípulos, tiveram suas vidas transformadas e se tornaram discípulos, discípulas fiéis do Senhor. Então, Deus não erra nas suas escolhas. O Senhor não erra nas suas escolhas. Mas nós não podemos esquecer que a escolha final e a decisão final é nossa. Eu experimento o amor de Deus. Eu experimento as maravilhas do Senhor.
Mas não é Jesus que vai escolher se eu vou segui-lo ou não até o fim. Sou eu, a decisão é individual. Eu que tenho que fazer essa escolha. Se eu quero continuar caminhando na presença do Senhor, ou se eu vou desistir da minha caminhada. E Jesus nos dá todos os dias, assim como Ele deu para os discípulos e deu para Judas Iscariotes também, a oportunidade de conhecê-lo na intimidade, de ver os seus milagres, de ver o seu agir, de aprender da sua palavra. Mas mesmo assim, foi Judas que escolheu não permanecer na presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus não erra nas suas escolhas, porque as escolhas que o Senhor faz são escolhas que Ele vê o coração. E nós temos a oportunidade de acertar nas nossas escolhas, de acertar nas nossas decisões, quando nós submetemos os nossos sonhos, os nossos planos e projetos de vida, dobrando o nosso joelho diante do Senhor e falando com Ele através da oração. E o Evangelho finaliza dizendo que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Esse era também um grande diferencial de Jesus. As pessoas acreditavam tanto no Senhor, que só de tocar nele saía uma força. E essa força é o poder transformador, é o poder curador do Espírito Santo. As pessoas que iam com fé, tocavam em Jesus e eram curadas. E eu digo para você, em nome de Jesus, se você acreditar, basta você tocar no Senhor. Se você acreditar, quando você estiver recebendo a Sagrada Eucaristia, você pode ser curado, liberto e transformado. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra que o Senhor nos ensina, eu quero te pedir para mim, para cada irmão, para cada irmã. Senhor, nos dá essa graça, porque quantas decisões erradas nós tomamos, quantas atitudes erradas, quantos passos errados e precipitados nós damos, quando nós não recorremos ao Senhor, quando nós não apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, os nossos planos, os nossos sonhos. Então hoje, Senhor, cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa palavra, possa abrir o coração e possamos renovar a nossa fé. E cada um, Senhor, cada um de nós, que tenhamos a coragem de submeter a nossa vontade, o nosso querer, à vontade e ao querer do Senhor. Sim, Jesus, essa palavra hoje que vai de encontro ao coração de cada um de nós. Nós te louvamos, porque o Senhor não erra nas suas escolhas e nas suas decisões. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não nos abandona, um Deus que está conosco a cada momento, um Deus que cura, que salva, que liberta e que nos dá força para prosseguir até o fim da nossa jornada. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.